Burocracia, tem que colocar as aulas no Moodle, vou fazer isso. E deixa eu ver o que mais. E o lab está atrasado, mas aí eu ajusto a data, não tem muito problema. Não. Já que a gente está mais perto do fim da matéria agora. Eu tinha uma aula por aqui, eu perdi. Então, a aula de hoje, eu vou falar sobre decomposição de matrizes, basicamente, uma revisão bem rápida, e o que isso quer dizer para o mundo da música. É o capítulo 8 do livro. Né? Próxima aula libera o lab do 8, falta o lab do 6 também, que eu não consegui terminar ainda, mas libera o lab do 8 e do 6. Ajusta as datas para ficar compatível com o cronograma, né? E vou passar também uma planilha para a gente começar a agendar as entrevistas de projeto. E começar a ver como é que estão os projetos com vocês. Você pode lembrar aqui o que tem que fazer. E vai voltar só um capítulo, que basicamente é o capítulo 5. Entendeu? É bem interessante, né? A gente não vai conseguir cobrir o livro todo com esses atrasos. Meio triste que está acabando. Agora a gente tem um pouco da base do que é esse processamento musical mais clássico no mundo de mídia. E o problema de hoje, ele é basicamente a gente querer separar, dado uma música, que vai ser uma composição de vários instrumentos, ou até um único instrumento, uma bateria, que vai ter vários sub-instrumentozinhos, né? Vai ter o chimbal, a caixa, o bumbo, etc. Quando a gente soma tudo isso, a gente tem um sinal, que a gente tem brincando até agora nos laboratórios, né? E eu quero separar isso. Eu quero separar a voz, eu quero separar a guitarra, eu quero separar o piano e eu quero separar a bateria. Isso é um daqueles capítulos do livro que decepciona um pouco, porque ele não chega a fazer a separação inteira, não. Embora o livro meio que dá, vamos dizer assim, os ingredientes bases para chegar nesse resultado final e alguns exemplos de sistemas que chegam nesse resultado final, né? Mas você pode imaginar diversas aplicações para isso, né? Por exemplo, eu quero aprender a tocar piano, entendeu? Então eu posso fazer uma versão da música em tempo real, sem o piano, só para eu acompanhar o resto da música. Eu vou remover o piano da música, ou a bateria, ou o vocal. Ou eu quero limpar a música, tirar o ruído que numa música que tinha nas queries da identificação. Tem muito ruído por trás, né? Então, como é que eu posso fazer isso? E a aula de hoje meio que dá um ingrediente base dessa coisa. Visando não ficar muito densa a aula, porque depois da aula passada a gente meio que conversou algo que, assim, vocês explicitaram algo que era meio que óbvio, assim, já eu senti um pouco também, que não tem para que cobrir o livro todo. Então, eu tirei um algoritmo do capítulo, e não tive também, a gente teve todo algoritmo, né? Mas boa parte do capítulo está aqui, na aula de hoje. E a primeira parte do nosso problema vai ser só na separação de percussão e harmonia. Então, eu quero basicamente só separar o que é instrumento percussivo do que é instrumento harmônico na minha música. E a grande sacada dessa separação, no fim, é um daqueles códigos que é bem simples, né? Eu sei que eu sou muito repetitivo às vezes na matéria, não só porque minha cabeça também está meio que digerindo matéria, mas é porque é bem interessante o quanto o espectrograma reflete essas coisas, né? Tipo, se você pensa num instrumento harmônico, tipo uma guitarra, um violino, etc., a gente meio que vê o espectrograma nessa forma mais de ondas, como está aqui, né? Se a gente pensa, por exemplo, numa bateria, a gente meio que vê essa única batida em cada instante de tempo. Embora tenha uma certa reverberação para o futuro, isso é menos, né? Então é como se os instrumentos harmônicos fossem ressaltados pelas horizontais, os instrumentos percussivos fossem fossem ressaltados pelas verticais. Na hora que você vê isso, você pode começar a pensar no heurístico, porque no fim das contas, esse mundo de clássico tem um mundo de RI clássico também, para a gente ver RI. Parece que é um mundo de heurístico que a gente colocando
E foi meio que dando certo, né? Olha, vou pegar meu espectrograma e vou ressaltar o que é horizontal e o que é vertical. Como é que eu faço isso? Com médias e medianas mesmo. Isso é a base do nosso programa para fazer a separação harmônica percussiva. Então, a gente vai pegar um sinal. A gente vai tirar alguma dúvida? Qualquer dúvida, fala, né? Pode falar. Então, qual vai ser a nossa base dessa aula? A gente vai pegar o nosso sinal, a gente vai tirar o nosso espectrograma, né? E a gente vai, basicamente, filtrar tudo que tem mais sinal horizontal e tudo que tem mais sinal vertical. Depois que eu tiro esses filtros, entendeu? Eu vou recompor a onda fazendo o inverso da transformada de Fourier. Então, a ideia é bem trivial mesmo. É basicamente você fazer assim, olha, pega uma célula do espectrograma e olha para lá, ver se tem mais sinal comparado com a média horizontal e com a média vertical. Se isso quer dizer alguma coisa, talvez tenha mais presença de percussão do que de harmônico. Então, crie um novo espectrograma e depois faça o inverso nesse novo espectrograma para chegar na nossa música final. Entendeu? E como eu já meio que motivei nos últimos slides, né? Tipo, se percussão nas colunas e harmonia nas linhas, basta agora a gente ressaltar isso e criar uma nova visão, que é a soma dessas duas coisas, né? E só para mostrar aqui um áudio, eu mudei um pouco do FMP, só para ter um outro material mesmo, né? Tipo, embora eu volte para FMP em algum momento. Aqui a gente tem um áudiozinho do musicinformationretriever.com, que é um ótimo recurso. Não tem muito texto, mas se você quiser ver exemplos de Librossy, você faz tudo com Librossy, diferente do Miller, que faz exemplos seus. Aqui tem um piano, e é uma coisa meio que sempre percussiva também, mas vai ter mais harmonia aí no meio. E a gente tem também agora uma batida. Os dois no mesmo tempo. Estou achando que vocês ouviram, daqui não falaram nada. Os dois no mesmo tempo, né? E eu posso, basicamente, criar um sinal que é a soma dos dois. Basicamente, essa batida de bateria em cima do nosso piano, né? E quando eu tirar esse meu... E aqui é tudo Librossa, direto. Librossa, entende? Somou, fez um scaling pelo master, aquela mesma escala os dois. Tipo, 0,5 tirar uma média, mas aqui a gente meio que vê a coisa... Na verdade, 0,5 vai ficar, acho que, o máximo da onda, né? Ele 0,5 para cima para baixo. Então, aqui a gente vê o máximo do espectrograma da mistura das coisas. E a gente meio que vê que tem as batidas aqui nas colunas, entende? E tem alguns elementos mais horizontais. O LibreOffice já tem a chamada HPSS, que vai fazer essa decomposição, basicamente separar o que é harmônico do que é percussivo, mas essa é o que a gente vai aprender agora usando os slides da aula, né? O Miller é mais baixo nível, mostrando o que acontece. Então, se a gente sabe exatamente o que a gente quer ressaltar, nada impede da gente agregar a nossa matriz nessas duas coisas, né? Tipo, olha, aqui eu tenho a média de uma linha, entende? E se a média dessa linha for alta, quer dizer que tem bastante informação harmônica ali. Aqui eu tenho a média de uma coluna na direita, e se essa média dessa coluna for alta, quer dizer que eu tenho bastante informação percussiva ali. O problema é que linha mapeia para frequência, então a média é uma média no tempo, e coluna mapeia para tempo, então a média é uma média de frequência, né? Como é que eu colo essas duas coisas juntas? Também não é tão complicado. Ao invés de tirar essa média global, eu vou fazer igual a mediana, vai ser uma mediana, igual eu fiz no mapa de constelação, né? Eu vou definir uma janela para cima e uma para baixo. A janela para cima é percussiva, a janela para a direita e para a esquerda, na horizontal, ela é harmônica.
Elas vão ter tamanhos diferentes, e a qualidade da minha separação vai depender desse tamanho, né? E aqui eu posso ter uma noção de quanto sinal percussivo e quanto sinal harmônico eu tenho, percussivo aqui, harmônico eu tenho, comparando com essa localidade. Como o instrumento percussivo meio que ressalta na coluna inteira, né? Você pode imaginar que a gente pode ter um LP proporcional ao número de linhas e um LH mais proporcional ao número de colunas, mas não vai ser exatamente tudo. Se for tudo, vai ficar muito suave. Então, tem dois parâmetros aqui. Um LH, que tem a ver com qual é o tamanho da harmonia que eu tiro, e um LP, qual é o tamanho da percussão que eu tiro, né? Bem tranquilo, né? Assim, tá clara a ideia. Qualquer dúvida, pode falar. Então, tudo que eu vou fazer agora é criar dois novos, vamos dizer assim, espectrogramas. Onde, basicamente, um vai ser essa mediana, não é uma média, esse mi meio é a mediana, de tudo que está nessa faixa de valores aqui. Entende? Nota que a mediana não é a posição média, é a mediana dos valores. Entende? E vou colocar aqui, como sendo um espectrograma harmônico. Vou fazer a mesma coisa para o meu espectrograma percussivo. Caminho no harmônico até metade do tamanho da janela para a esquerda e para a direita, aqui é menos, aqui é mais, caminho percussivo para cima e para baixo. Igual a gente fez no nosso algoritmo das constelações, só que lá era meio que um máximo do bloco como um todo, né? Eu vou meio que criar duas visões, uma H e uma P. E quando a gente olha para essas duas visões, dependendo do tamanho da janela, entendeu? Então aqui eu tenho o meu espectrograma original, não está aqui, desculpa, talvez sabia no que eu consigo achar ele, mas não dá para... Eu defini, desculpa. Não preciso colocar o meu plano de um material para o outro, assim. Aqui a gente tem um exemplo parecido com o anterior, onde o Miller mistura violino com uma bateriazinha. Então, vamos mostrar que é a mesma ideia, entende? Tem um mix dos dois, como está aqui. O som é ruim, traz a minha caixa de som, que é ruim, né? E aqui eu tenho a mistura. Então, você meio que vê aqui os filtros, né? Só para a gente ver um pouco o que era a figura original e como é que fica esses filtros, né? Então, você vê que o nosso espectrograma original meio que tem alguns momentos mais harmônicos, com pouca percussão, tem uns momentos mais misturados, um pouco mais em mistura aqui também, ou um pouco mais harmônico aqui, né? Um pouco misturado aqui entre 4 e 5 segundos também, né? Quando eu venho para a minha decomposição, o que acontece? De acordo com o tamanho da janela que eu escolho, obviamente, ou eu vou ressaltar só a harmonia, eu pego uma janela pequena, a noção percussiva continua presente, uma janela pequena de harmonia, mas se eu pego uma janela muito grande de harmonia, o meu espectrograma começa a virar só essas linhas retas, e aqueles momentos que tem um pouco mais de percussão, um pouco mais de mistura, fica esse ruído, né? Esse cinza aqui. E o mesmo vale para o percussivo, que são as colunas. Né? Então, existe uma escolha que funciona melhor do que outra, né? Que vai ser meio que na tentativa de erro mesmo, por algum tipo de validação em uma aplicação. Mesmo, né? Qual o tamanho da janela para cima e qual o tamanho da janela para a direita e para a esquerda. Né? E você vê que os tamanhos não casam muito, entende? Porque eu tenho mais informação, geralmente, em tempo do que em frequência. Então, essa janela aqui, horizontal, tende a ser maior do que a vertical, como a gente falou, né? Muito proporcional ao tamanho do nosso espectrograma. Né? Depois que eu pego esse espectrograma, eu vou criar o que é chamado de uma máscara. Entendeu? E essa máscara é uma noção muito simples. A máscara, na posição N, K, tempo N, frequência K, linha... Né? Vai ser coluna, mas não sei se é a notação do meu, como é não. Realmente K é frequência, mas na posição, na célula lá
Talvez eu confundi aqui. Talvez ele só fez linha coluna, né? Quer dizer, cara e frequência. Na posição linha coluna, vai ser 1 se eu tenho mais informação harmônica para o filtro harmônico, e vai ser 1 se eu tenho mais informação percussiva, aqui está o maior, para o filtro percussivo. Então, isso são máscaras binárias, entende? Então, uns tem mais harmonia e uns tem mais percussão para cada célula do meu espectrograma. Né? Depois que eu faço isso, eu vou ter 2 máscaras, basicamente uma máscara chamada de horizontal, e observe que essa máscara também pode ser vista como espectrograma, mas não é muito isso que eu quero chegar, não. Né? Ela vai indicar onde é que tem mais informação horizontal. E essa aqui vai indicar onde é que tem mais informação vertical. Para uma escolha de janela aqui. Dúvidas? Alguém falou alguma coisa? E eu vou criar um novo espectrograma, que é o meu YHYP, onde cada espectrograma desse meio que realça a minha diferença vertical e horizontal. E se eu pego aqui o nosso notebook de antes, né, o próprio LibreOffice já tira isso, com a chamada HPSS, que vai ter os parâmetros também, quem sabe lá vai ter os parâmetros do LibreOffice, para ver esse tamanho de janela, né? Vou abrir aqui agora. E eu criei 2 novos espectrogramas, né? Um focando mais na harmonia e um focando mais no percussivo. E agora minha tarefa, gente, em essência, ela está pronta. Porque se eu tenho um espectrograma, eu tenho a transformada inversa de Fourier. E se eu posso fazer a transformada inversa de Fourier, então, eu posso recuperar um sinal que ressalta cada um dos lados. Né? Então, aqui seria o sinal harmônico, que é a transformada inversa de H. E você percebe que você consegue ouvir um pouquinho, então, um finzinho lá da bateria, né? Deu para ouvir aí, não foi? Estou falando. Deu no início, inclusive dá um batidão, né, no começo. É porque o piano não começou direito ainda, né? Talvez tenha um pouco disso, né? Mas depois fica bem distante, né, a bateria. Tipo, quase não dá para ouvir depois que o piano começa. Isso, fica bem, bem longe, né? Porque você pega a bateria aqui, olha como ela é, né? Ela começa bem efusiva, né? Ele começa meio com um ataque alto, assim, né? E depois fica uma batida mais estável, né? Começa a bater num crashzinho, etc. Depois fica uma coisa mais estável, né? E o piano vai começar mais bonitinho, né? E a presença desse chimbal no início também deve confundir com a harmonia. O tch do chimbal, né? Do crash vai confundir um pouco com a harmonia. E você vê que funciona bem. A gente pega só o percussivo. Você vê que o piano fica basicamente mudo, né? E essa é a ideia para fazer a nossa separação. Novamente, para não gastar muito tempo nos detalhes. Tem outro tipo de máscara. Aqui eu fiz a máscara binária. Existe uma máscara também que é a média. Só tirar a média de percussão, a fração de percussão e a fração de harmonia. Então, basicamente, harmonia em cima, soma dos dois. Epsilon, para não dividir por zero, para ter algum zero. Percussão em cima, soma dos dois. Epsilon, para não dividir por zero, para existe um zero. Mas não são máscaras diferentes também, né? E se eu pego agora o Miller, né, o exemplo dele, vamos ver como é que era, era o violino, né? O dele funcionou. Não tem a separação dele. É tão bem. Não deve estar aqui embaixo a separação. Né? É tão perfeito. Aqui eu tenho um exemplo com... porque está muito perfeito essa separação. Né? Aqui eu tenho um exemplo com diferentes janelas. Então, vamos pegar, pensando em diferentes janelas, né? Aqui é uma janela de harmônica em segundos, de 0,1 segundos. Só que 0,1 segundos com o número de frames, né? Vai ser o número de frames lá. Então, vamos olhar aqui como é que fica o harmônico. Esse aqui é o nosso sinal, né?
Então, aqui eu tenho a filtro com uma janela menor e harmônica. Você vê que dá para ouvir ainda os claquetes lá no fundo, né? Agora vamos aumentar a nossa janela para 0,8. Você vê que fica bem melhor, né? Ficou claro, né? Isso. Uhum. E o percussivo vai ter o mesmo efeito, né? Se eu pegar aqui, basicamente, uma janela tamanho 5, que dá mais ou menos uns 100 Hz, pegar a diferença entre os Hz, né? Então vamos ver o percussivo. É uma coisa meio filme de terror, entende? Ficou só um pouquinho do violino lá atrás, mas se eu aumento para o nosso 1000 aqui, funciona bem. Entende? E aqui tem um experimento alguns instrumentos, né? Nem vi isso aqui, só vou ver aqui uma noção. Já fez, né? O violino com. Vamos ver uma música mesmo. Tipo. Quando ficou harmônico. Separa quase não. Separa um pouco, né? É possível, pegou o quê? Muito pouco, né? São algumas poucas batidas, muito pouco sinal. Vamos ver isso aqui. Rainy crazy down in the headboard. You're so close, but so fair. For a minute. Percussivo. Rainy crazy down in the headboard. You're so close, but so fair. E aqui o. Rainy crazy down in the headboard. Melhor. Realmente, depende um pouco da escolha de parâmetros que a gente vai ter, né? Aqui imagino eu que ele fixou os parâmetros para as duas músicas, né? Whatever you're doing, let me be. Stop messing with me. A função bem melhor na estação do nosso percussivo. Então, isso é basicamente a ideia do algoritmo. E funciona muito bem. Basta pegar, multiplicar a máscara pelo sinal, e a gente meio que volta para o sinal original, né? Agora, tem alguns detalhes que o livro gasta muito tempo, normalmente, assim, para deixar a aula mais enxuta, eu preferi não colocar, mas vocês podem ler aqui no notebook, né? Porque a reconstrução do sinal de uma transformada de Fourier alterada não é tão direto ao assunto, não. A gente não pode só fazer o inverso de Fourier, que vai dar certo, não. E isso é um problema que existia desde o nosso Fourier com janelas. Então, quando eu passo uma janela no sinal, é como se eu tivesse que voltar ao sinal e dividir a janela, já que eu multipliquei a janela antes, né? Para ir voltando para o original. Isso não funciona muito bem na prática. Só que existe uma formulação do problema, como um problema de otimização, onde esse problema de otimização fica posto por ele, e tem a resposta ótima também já para ele. Né? Ache o sinal X que mais aproxima uma transformada de Fourier, um espectrograma, né? Um espectrograma que é modificado do espectrograma real, porque eu tenho um real também. Qual é o sinal X que deixa esses dois mais perto um do outro? Existe uma resposta para isso, que é o sinal X. Então, otimize o X que aproxima essas duas coisas. E ele tem uma solução fechada que está aqui nesse livro. Eu não vou entrar muito nos detalhes, parecia muito mais assim, informação que a gente precisa, mas imagine que já tem a chamada pronta em um pai sai pai, então você meio consegue fazer a transformada, fazer o inverso e chegar na nossa resposta final. Alguma dúvida, gente? Tá claro? Primeira parte da aula? Tranquilo. Tirando, obviamente, os detalhes dessa parte aqui, desse artigo, não. Okay. E, bom, a gente já viu os exemplos, né? E já viu os exemplos comparando aqui também. Gastamos um tempinho nessas duas coisas, né? Nada
os nossos. Agora, aqui é uma aula que eu meio que repito de um pouco de ICD, quem perceber comigo vai achar um pouco repetitivo, quem não fez, talvez goste, né? Para a gente refletir um pouco o que é um espectrograma, o que é uma matriz, e o que quer dizer uma decomposição de espectrogramas ou de matriz, né? Então, a mesma piada que eu faço em ICD é que toda tabela de ciência de dados de machine learning, instância atributo, é uma matriz, e todo espectrograma, ou toda música, é uma matriz ou uma imagem, que é meio que a premissa da aula, né? Sendo isso matriz ou imagens, todo mundo de álgebra linear vem de graça para a gente. E essa matriz em particular é bem interessante, porque ela é toda positiva. Ah, Fábio, mas aqui tem elementos negativos, tem um log, né? Ou tem um log do número pequeno, vai ficar negativo. Mas como isso é a amplitude do número complexo, já que Fourier tem uma parte real e imaginária, a gente tira a soma dos dois ao quadrado e a raiz, né? Isso aqui é tudo positivo. Né? E quem já conhece um pouco de recomendação, de decomposição negativa, já deve estar vendo onde a gente vai querer chegar. É basicamente fazer a decomposição da nossa matriz para achar sinapse aqui dentro, né? E quando a gente pensa numa matriz, vou sair aqui do mundo da música por um tempo, que é uma periodicidade de ICD, mas só para entender um pouco qual é o problema. A gente vai ter essa noção de número de atributos, que geralmente são as colunas. Aqui eu tenho uma matriz de dados simples, basicamente idade e altura. As colunas nossas, no espectrograma, parece que eu vou mudar isso, né? As colunas nossas são o tempo. E a gente também tem as linhas, que são as frequências, ou no mundo do ICD, são as instâncias, né? Quando a gente pensa em dados, a gente pode pensar em atributos, que é o número de colunas, mas é muito melhor a gente pensar, às vezes, no posto da matriz ou no ranking da matriz, que é o número de linhas ou colunas, embora os dois batem, que são linearmente independentes. Alguém nunca viu isso antes? Só para deixar claro aqui. Sim, não? Vai ter mais slide, eu vou explicar com mais calma, mas pode falar isso como é que é. Provavelmente vocês já viram um pouco disso em alguma matéria, ou de álgebra, ou de ICD, ou na pós, talvez alguma matéria de recomendação, algo do tipo, né? Certo. E quando a gente pensa em dimensionalidade de dados, né? Tipo, uma coisa que é interessante é que quando eu tenho colunas, onde essas colunas podem ser escritas como combinações lineares das outras, nada mais é do que eu dizer que eu tenho informação redundante na minha matriz. Por isso que pensar em dimensão como posto, que é o número de linhas e colunas linearmente dependentes, é bem interessante. Eu estou basicamente dizendo que tem informação redundante na minha matriz, ou que tem informação redundante no meu espectrograma. E eu quero achar essa redundância, quando eu achar o que é comum, porque o que é comum pode dizer que é um instrumento, ou pode dizer que é um tempo que ocorre com uma certa. Não sei, instrumento seria melhor, ou uma nota que ocorre em certos locais da música, né? Então, você pega uma matriz, esquece música por um tempo. Você pega uma matriz que tem idade de uma criança e altura de uma criança em polegadas, para tirar a altura em pés, onde um pé é 1/12 de uma polegada, isso aqui é a métrica americana, que eu sei que a gente não entende muito bem, mas não importa muito o que é, eu posso basicamente dizer que essa coluna aqui é uma combinação linear das outras duas, porque eu tenho que pegar a segunda e dividir por 12. Como é que eu faço isso na prática? Eu tenho as duas primeiras colunas, 182 e 28, e se eu multiplico por esses fatores aqui, que meio que pega a combinação linear, eu vou ter 182 por 1, mais 182 por 0, 182. 399 por 1, por 0, depois por 1, 399. Né? Vamos seguir. Então, aqui, 28 por 1, depois por 0, 28. Em algum momento eu vou pegar 28 por 0, depois por 1 sobre 12, 2,33. Fazendo assim, primeira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, isso por isso, isso por isso e isso por isso. Né? Essa aqui vai pegar, a gente viu que pega as nossas três ideias aqui, né? Chegando no 182, 128 e
2,33. Sou burro. Isso e isso somado, sabe o que eu zerei? Isso zerado e esse somado, aqui dá o 28. Esse zerado e esse por 1,2. Né? Assim, a linha multiplica todas as colunas. Né? E os zeros aqui vai filtrar os elementos. Então, aqui eu chego no meu 2,33. Aqui. Então, quando eu falo essa combinação linear, né? Eu estou basicamente dizendo que eu posso representar a mesma informação dessa matriz em menor espaço. Entendeu? E por que isso vai ser interessante para a gente? Essa aqui, em particular, está um pouco estranha ainda. Entendeu? Aqui eu tenho 6, com 6, 12. Aqui eu tenho só 9, né? Então, eu aumentei o número de espaço. Mas se a gente tem matrizes maiores, entendeu? Isso vai meio que compactar o que existe dentro da nossa matriz. Entendeu? E o que a gente vai fazer é usar uma decomposição de SVD, onde a minha matriz N por K, número de linhas por número de colunas, vai ser representado como um produto de duas matrizes, como está aqui, onde uma matriz vai ser N por M e a outra vai ser M por K. E essas duas matrizes vão dizer qual é a importância das linhas em espaços latentes, o quão frequentes são as frequências em espaço latente, e aqui o quão frequentes são os tempos aqui em espaços latentes. Né? E o que é que isso vai pegar? Partes da música, o espaço latente pode ser visto como um cluster que ativa de forma similar. E aqui eu já fiz o exemplo para vocês. Essa parte, né? Agora, só para a gente meio que refletir, né? Quem já fez, se tem a resposta, quem não viu pode falar, né? Qual seria o posto da matriz abaixo? Qual seria o ranking da matriz abaixo? Vocês acham? Quantas colunas linearmente dependentes tem na matriz abaixo? Alguém? 3? 3? Por que 3? Porque a área você consegue calcular. A parte da largura e a altura. E o perímetro também é importante. Então seria 2? Ou 3? Não, só largura e altura. Só largura e altura. Mas a sua resposta primeira estava mais correta. O que é a área? A área é uma combinação linear ou um produto? É um produto. É um produto. Então, o posto da matriz é 3. Largura, altura e área é os 3, vamos dizer assim, colunas linearmente dependentes nessa minha matriz. Entende? Porque área é uma multiplicação de largura e altura, não é uma soma. Quando eu faço combinação linear, é uma soma multiplicada por peso. Está clara essa ideia, né? Sim, de fato. Agora, isso é um pouco importante da gente entender, para a gente entender o que é a decomposição dessa matriz, né? Porque agora, se você imagina que eu tenho N linhas, 1000 linhas, 10.000 linhas, não importa, né? Eu vou ter meio que uma matriz que eu vou basicamente reduzir 10.000 elementos em uma coluna que era redundante e trocar por essa matriz aqui de mistura, entende? Que meio que vai fazer a combinação linear e retornar para a minha original. Tudo isso tem a ver com compactar dados num espaço menor. Agora, o interessante de compactar os dados num espaço menor é que isso vai começar a revelar estrutura comum na minha matriz. Para entender um pouco de onde isso vem, é bom a gente entender alguns conceitos da álgebra linear. Entendeu? Um deles é que dois vetores ortogonais vai ter produto interno igual a zero, e dois vetores ortogonais não podem ser uma combinação linear do outro. Então, quando eu vou falar de posto de uma matriz, eu estou falando de quantas colunas ortogonais eu vou ter na minha matriz. Uma outra coisa que eu vou usar também é a norma da matriz. Entendeu? A norma da matriz nada mais é do que a soma dos elementos ao quadrado. A norma Frobenius. Eu vou chegar a isso quando isso for posto como um problema de otimização. Guarde que a norma é a soma ao quadrado e guarde que os vetores ortogonais não podem ser vistos como combinações lineares um dos outros. Né? Guarde também que a multiplicação de uma matriz
por uma matriz diagonal nada mais vai do que escalar a matriz original por essa diagonal. Então, primeira linha aqui, por A1, vai ser primeiro elemento por A1, depois 0, 0, 0. É como se esse vetor coluna, o primeiro elemento multiplicado por A1, o segundo elemento multiplicado por A1, 0, 0, 0. O terceiro por A1 e A2, e por aí vai. Então, esses são os conceitos que a gente precisa para entender o que é SVD. Posto, ortogonalidade, e essa multiplicação de matrizes por matrizes diagonais. SVD vai colar tudo isso para montar uma matriz nova que é de espaço menor do que a original, mas que chega também na nossa matriz original. Entende? A matriz é a identidade, A multiplicado por I, é basicamente A, porque eu tenho a matriz de identidade. E bem, para eu saber se eu estou na matriz de rank completo, né, basta multiplicar para transposta, se isso for igual aí, todo mundo é ortogonal um ao outro, isso aqui eu poderia tirar, isso aqui não é importante. Vamos usar ele. Agora, para pensar, eu tenho dois vetores. O que é o produto externo de dois vetores? Entende? Se eu tenho esses dois vetores aqui, 1, 2, e esse vetor 3, 4, 5, o produto externo vai ser primeira linha, primeira coluna, 1, 2, 3, primeira linha, segunda coluna, 4, primeira linha, terceira coluna. 3, 4, 5. O segundo elemento aqui vai ser 6, 8, 10. Isso aqui, por definição, vai ser uma matriz de ranking 1. Basta observar como a segunda linha é uma função linear da primeira. Entendeu? E toda linha vai ser uma função linear da primeira. Mesmo se for 7 aqui, vai ser uma escala 2, 7, entendeu? Ou algo do tipo, que eu volto para primeira. Então, quando eu faço o produto externo de dois vetores, eu chego nessa matriz de ranking 1 por definição. Eu tenho basicamente só uma linha, que é linearmente dependente das outras. Aqui o produto funciona, que é um produto com uma soma que não tem mais o que somar, mas é só um produto em um vetor. O posto em coluna da matriz é igual ao posto linha da matriz, também é importante lembrar disso, que eu vou pensar ou em linhas ou em colunas, vamos deixar isso aqui. E SVD, para ficar claro, para mim, Flávio, pelo menos, quando eu penso em matrizes, que eu chamo de matrizes blocadas, né? Tipo, imagina que eu peguei essa matriz aqui, de ranking 1, entendeu? E colei zeros ao redor dela. Entendeu? Como é que fica a cara dessa matriz se eu puder compor agora nesses vetores? Eu vou ter aqui o 1, 2. Aqui eu vou ter o 1, 2. E eu vou ter aqui o 3, 4, 5. Aqui eu vou ter o 3, 4, 5. E todo o resto vai ser igual a 0. Para conseguir voltar nessa minha matriz original. Guarda isso na sua cabeça por um tempinho. Né? Agora imagina que eu peguei uma outra matriz completamente diferente de A, que também tem rank oposto igual a 1. E fiz a combinação das duas na minha matrizinha X aqui. Quando eu olho para essa nova matriz, eu forcei ela para ser uma matriz de posto 2. Porque essa aqui foi uma combinação linear de dois vetores. E essa aqui foi feita por uma combinação linear de outros dois vetores. É como se eu tivesse um primeiro produto externo com zeros, para pegar o primeiro bloco, e um segundo produto externo com zeros aqui, para pegar esse meu segundo bloco. SVD vai só automatizar esse processo. Um processo de achar onde tem informação, de forma que essa informação pode ser escrita como combinação linear de linhas ou colunas, e depois onde tem informação, que pode ser escrita como outras combinações lineares de linhas e colunas, depois onde vai ter mais informação, que pode ser escrito como combinação linear de linhas e colunas. É como se fosse um clustering ao mesmo tempo das linhas e das colunas. Tá clara a ideia, gente? Ok?
Eu já tinha visto SVT, mas tá sim para mim. Mas esse slide? Sim. Sim, né? Depois em CD, em CDS mesmo. Ou em AUC também, não sei se é esse slide que o Moray usa, né? Mas talvez uma coisa parecida. Então, se eu faço a decomposição SVD de qualquer matriz aqui, eu sei que isso aqui não parece muito com o espectrograma, eu já volto no meu espectrograma, eu vou ter esse agrupamento de informação que ocorre em comum. Então, eu vou ter um agrupamento de tempo e frequência que ocorre em comum de fatores independentes. Eu já vou mostrar porque isso é interessante. Né? E aqui é só para escrever em forma matricial. SVD nada mais é do que uma série de vetores U, ou valores singulares da esquerda, multiplicados por um sigma, onde essa matriz sigma, que é aquela matriz diagonal, só dá uma noção do que é mais importante. Quanto maior a diagonal de sigma, mais informação tem naquele cluster, naquele bloco lá dentro. E eu vou ter aqui uma matriz VT, que eu vou transpor para esse vetorzinho linha, aqui, né? Aqui também o vetor linha VT, onde multiplicar um pelo outro me dá um bloco da minha matriz. Multiplicar isso por isso me retorna um bloco de informação da minha matriz. Multiplicar esse por esse me dá outro bloco da minha matriz. E por aí vai para cada um dos R's, ou ranking, posto que eu uso, de espaços latentes. E agora a gente vai começar a aplicar isso na nossa música. Mas nossa música tem uma coisa que é bem interessante. Ela é só positiva. Eu posso usar o que é chamado de decomposição de matriz não negativa para chegar nessa mesma resposta. Antes de chegar nisso, tem aqui um pouco, né? Então, a matriz X vai ser essa soma desses produtos externos, ponderados por sigma 1 até sigma k. Quanto maior sigma, mais variação tem nesse grupo, ou nesse cluster aqui, né? Onde cada um desses U's são ortogonais entre si. Então, são grupos de combinações lineares que não conversam entre si. Grupo de informação que está separado na minha matriz. Quanto maior o sigma, mais formação tem naquele U1 e V1. A gente já vai ter esse SVD ordenado do maior para o menor. E a matriz é a soma desses produtos, que eu basicamente faço de uma vez só, nessa multiplicação aqui. Linha por coluna, mais linha por coluna, mais linha por coluna. Eu faço tudo isso de uma forma matricial. Única. Claro, né? Então, eu já volto para a música, daqui é só um exemplo que eu gosto, demorou para fazer um na minha vida, que é a gente pensar num gráfico, ou numa matriz blocada, que tem nada com música, nem com feature, né? Onde eu propositalmente criei comunidades nesse gráfico, entendeu? E as comunidades meio que falam entre si. Tem um nó em cada ponto desse gráfico que conversa com o outro, né? Não são gráficos de amizades. Então, são blocos linearmente dependentes, ou quase linearmente dependentes, porque essa criatura aqui, como fala com essa, meio que quebra a independência desse grupo com esse grupo, né? Eu só recupero os vizinhos dessa toda olhando para o outro grupo, de uma forma ou de outra. Agora, por que isso é interessante? Quando eu pego esse exemplo, eu tenho 15 grupos, né? E eu vou fazendo SVD, e cada sigma desse, ou cada espaço latente tem mais informação do que o outro, eu posso fazer SVD de ranking 1, onde eu reduzo o tudo para um único espaço latente, ou de ranking 2, de ranking 3, de ranking 4, 5, eu quero um grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos. E você vê que quanto mais grupos eu uso, mais perto da matriz original eu vou ficando. Quando eu chego perto de 15 grupos, eu quase recupero a matriz original e eu passo uma boa quantidade do meu tempo só trabalhando na redundância, depois dos meus 15 grupos aqui, né? É só para separar aquela uma pessoa que não conversa com, ou conversa com o outro grupinho do outro lado, né? Por que isso é interessante? Porque eu tenho uma noção muito perto da minha matriz original, reduzindo o espaço, aqui, sei lá, é 140 por 140, para um espaço 140 vezes 15, mais 140 vezes 15, bem menos informação, chegando quase na minha música original, como vai ser, né? E quanto maior o posto, mais perto do exato eu estou, e tem uma recuperação exata, que é basicamente, quanto maior o K, mais perto do exato eu estou. Em algum momento, se eu faço o K ser o posto da matriz, eu tenho recuperação exata dos meus. Tá bom?
Então, como é que eu interpreto SVD? A primeira matriz, de tamanho N por R, ou linha por R, vai ter uma noção de assim, olha, o que é que tem de redundante nas linhas? A segunda matriz, R por N, vai dizer, olha, o que é que tem de redundante nas colunas? O que é que tem de redundante em frequência? O que é que tem de redundante em tempo? A soma dos dois vai dar sinal musical parecido. E as dimensões vão bater, porque N, R, RM vai dar N vezes N. Uma coisa interessante de SVD, fazendo meio que essa revisão ultra rápida, é que SVD pode ser escrito como um problema de otimização. Cada elemento da minha matriz original pode ser escrito como um produto do vetor singular da esquerda, pela importância do fator latente K, e o vetor singular da direita, somado para todos os fatores latentes aqui. Se aquele produto externo é meio que visto de uma única, de um somatório, né? Então, cada elementozinho da minha matriz X vai ser colocado como esse produto aqui. O que é interessante disso é que isso permite você escrever SVD como um problema de otimização, entendeu? Onde a minha matriz X e J, eu observo ela, mas eu tenho um modelo, faltou um chapéu aqui, né? Eu tenho um modelo que fala que o meu X e J é escrito como esse produto aqui. Se eu faço um erro quadrado, derivo isso e igual a zero, eu chego na resposta SVD. Não é a forma comum de chegar na resposta SVD. Tem uma solução exata para a resposta SVD. Mas vocês entendem que derivar um erro quadrado, fazer gradiente descendente, igualar a zero, me permite recuperar parâmetros latentes no modelo, né? Tipo assim, você vai fazer o problema da otimização, que a gente faz muito em SVD com a regressão linear. A gente faz com o SVD. E a gente faz também na regressão em qualquer modelo de machine learning. Então, só para deixar claro que eu não vou preocupar muito com a escrita exata desse slide, não. Vou me preocupar mais assim, derivar um erro quadrado me permite achar os valores de U, sigma e V. Na prática, é difícil separar U e sigma, mas permite achar o lado esquerdo e o lado direito do meu problema. Aqui. Agora, por que isso vai ser interessante? Deixa eu, talvez, passar, já falei muito sobre isso aqui nessa aula, né? Tipo, por que isso vai ser interessante para a música? Também voltando para o mundo da música. Porque esse slide também ficou um pouquinho meio estranho de pegar e eu volto a música agora. Vou ter o meu slide para a música. Então, vou usar aqui para o mundo da música. O nosso espectro musical, ele é sempre positivo. Porque a magnitude é um número complexo. Ah, mas o plot é negativo. Tem, mas aqui tem um log. Vai ter aqui uma magnitude menor que 1 e o log vai dar negativozinho. Mas isso aqui é sempre vai ser um número positivo. Real. Existe um outro problema, que a gente também não vai ficar no algoritmo, que é muito parecido com o problema de SVD, que é o problema de decomposição de matrizes não negativas. E eu só posso fazer ele, você imagina, se a matriz for não negativa, como é o nosso espectrograma. Assim como eu faço gradiente descendente para achar os parâmetros ótimos de SVD, existem regras de atualização. Então, é um algoritmo também interativo que eu vou fazer no meu código, onde a cada passo eu chego mais perto da solução ótima, igual a gradiente descendente entre lá e CD. Entendeu? Só que cada passo desse que eu tiro para chegar na minha solução ótima, ele foi provado que é um passo válido, caminha na direção da derivada para chegar no ótimo, só que é um passo válido, alguém provou, que nunca dá uma solução negativa. Então, se eu parto de uma solução inicial W positivo, H positivo, e eu sigo esses dois passos de otimização, onde H vai ser no passo N mais 1, vai ser o H no passo N, por isso aqui, e o W no passo N mais 1, vai ser W no passo N. Por isso, aqui, positivo, positivo, positivo,
confie em mim que isso funciona, que tem um paper aqui, né? Eu chego numa decomposição que é sempre positiva. Então, NMF pode ser visto como um SVD para matrizes que são sempre positivas. Agora, por que é interessante trabalhar com NMF e não com SVD, né? Já que a matriz é sempre positiva. Então, tem o mesmo problema de antes, é um erro quadrado, só que é um erro quadrado que eu quero minimizar com algumas restrições, W e H. E eu tenho um algoritmo que acha a minha matriz W e H. Se você está viajando na aula até agora, imagine que eu quero só recuperar o meu espectrograma como um produto de duas outras matrizes não negativas. E isso é ótimo, porque SVD pode ser feito de forma ótima em algum momento, mas como é não negativo, eu posso fazer uma coisa um pouquinho melhor e ter resposta sempre não negativa, que é o meu NMF, que vai ser um pouco mais interpretável no mundo da música. Porque no mundo da música, esse é o slide que repete do anterior, né? O meu espectrograma, ele pode ser visto como o que o livro fala de templates. Um dos meus templates, o que são? São as linhas. Quais são as frequências que se agrupam junto com ativações? Que é o quê? Que é o tempo. Como é que isso funciona na prática? Vamos pegar essa música aqui, que é um pouco uma toy music, toda positiva. Aqui eu tenho zeros. NMF é bacana porque falta de informação vira zero. Quanto maior o número, mais positivo ele é. Mais informação eu tenho. O que são essas duas células aqui no meu produto de matriz, né? É como se eu pegasse aqui essa linha por essa coluna para recuperar essa informação. Quais são as frequências que ativam junto no tempo? Aqui o cinza vai ocultar uma informação. Quais são as frequências que ativam junto no tempo para eu recuperar algum tipo de informação da minha música? Tá claro o argumento? Do argumento, fala agora. Vou entrar na música já. Agora é só música. Sim? Tá claro. Tudo isso eu vou mostrar falar o que é NMF. Então vamos ver como é que funciona NMF na prática para a música. Vamos entender um pouco como é que funciona NMF na prática. HWH, onde WH minimiza a minha matriz X. Entendeu? Não tem mais slides? Acho que tudo aqui é... Todos aqui são exemplos que posso falar. Né? Então aqui eu tenho uma música tocando um congazinho. Você vê que é só percussão. Diferente de antes, não vou mais dizer separe percussivo de harmônico. Eu vou pegar o meu espectrograma, que está aqui, eu vou decompor ele, entende? Usando NMF. Eu vou aí atrás de 6 espaços latentes para tentar achar frequências que ocorrem juntos no tempo e ter uma noção do que vai acontecer no final. O bacana de SVD, quando a gente para pensar, né, é porque, assim, se eu tenho o H, né, o H quer dizer tempo, então eu tenho 6 vetores de H, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dizendo, olha, esse grupo ou esse cluster são toques que ocorrem nesse tempo e nesse tempo. Esse 4 aqui são toques que ocorrem logo no início da música, depois um pouco mais para frente da música, né? Vamos ver se funcionou. Muito interessante. Vocês percebem que tem umas 3 batidinhas iniciais que se repetem? Vocês ouviram isso? Ou não? Vou colocar aqui de novo. Agora, nesse momento. Deu para ouvir? Sim, não? Mais ou menos. Não dá para saber se é que você tá falando é a mesma que eu tô ouvindo. Né? É difícil, concordo. Eu escuto um... Eles são 4, né? Parece que talvez seja esse aqui, né? Mas você vê que vai meio que tirando essa noção de onde toca junto, né? Vamos ver o que é esse componente 4 aqui? Eu realmente não sei. Eu fiz aqui meio que vivendo
loucamente. Vamos ver. É o que eu ouvi, pelo menos. Então, tan, 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 no início. Tan, 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 depois o 4. Vocês ouviram isso também ou ouviram outra coisa? Acho que eu entendi o que você estava falando agora. Acho que sim. Tá, mas você vê que tudo isso saiu sem supervisão, entendeu? Embora não saia perfeitamente a conga, mas... Então tem... Tan, 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 tan. Dá pra ouvir aqui, ó. Eu acho que tá sem supervisão. Tá mais claro agora, imaginei, né? Boa, sim. Tá claro, mas por que ele interpretou esse como um componente importante? Porque é um sinal que se repete, né? São 3 toques, tan, 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 que é essa parte aqui do SVD. 3 frequências que se repetem em algum instante de tempo. Entendi. É Então, o se eu bloco, eliminar, se é o eu bloco tentar do eliminar, SVD. por exemplo, Só que esse bloco não vai ser ordenado como aqui, né? Porque o bloquinho é bonitinho para ver. Até claro. Pode perguntar. então, se eu eliminar um componente, então eu consigo depois voltar na música sem esse pedaço. Ora, você pode fazer sua música esse pedaço aqui, né? Você poderia fazer esse produto para pegar só esse componente e tirar da sua música. Você poderia fazer isso, né? Só que o bacana do meu NMF é que ele não foi guiado, né? Tipo, eu não sei o que foi o primeiro. O primeiro é mais difícil para interpretar. Esse aqui tem repetição. Repetição é mais fácil para interpretar também. Esse eu não consigo entender. Vamos ver o segundo, o 0, né? Vamos ver o 2. O 2 é bem alto, né? Eu consigo ver o 4, claramente. Eu não consigo ver os outros. O quinto tem ali, porque ele é bem caótico, né? Vamos ver o 5. Ele é meio que uma caixinha que fica na música toda, né? Embora também realça junto do 4. Parece que é a cola que junta os outros sons. Tipo assim, é o que sobrou. Faz sentido, né? É aquela constante na música, né? É uma coisa meio constante na música. Esse 0, que deveria ser o mais importante, é tão difícil, né? É como se fosse o som grave, né? Como se fosse o bumbo, se fosse uma bateria. Talvez ser mais grave, tem mais sinal também, né? Porque também tem os graves da música. Eu posso reconstruir, vai ser uma música parecida da outra. Usando só esses 6 componentes. E eu posso também escutar o ruído, porque ele não capturou. Um pouco de erro. Já que isso aqui é um erro quadrado, né? Como a gente mostrou aqui em cima, né? Se fosse um SVD, né? Mas como é um NMF, que é positivo, vai ter sempre um restinho que sobra nessa minha música. Então, a NMF é bacana para a gente meio que fazer essa decomposição guiada. Acho que são perguntas aqui, né? Aí vem a parte que é bem interessante assim, né? Aí a parte que, assim, o livro, pelo menos, para mim, foi um pouco... Esperava mais, porque eu entendo que a NMF fazer isso, mas como é que eu uso a NMF para tirar instrumentos mesmo, né? Ou para tirar algo mais importante? Acho que tem esse exemplo. Né? Aí tem um artigo bem interessante que o Miller menciona, tanto no livro quanto nos slides dele, que, na verdade, assim, o problema do NMF é que você inicia de forma aleatória. Entendeu? E iniciar de forma aleatória vai chegar numa solução. Agora, a gente pode guiar o nosso NMF para que chegue em algo mais perto. Entendeu? Como é que a gente faz isso? Então, vamos pegar aqui o NMF do Miller. Aqui tem o erro quadrado, igual a gente fez, eu fiz para o SVD, tem um código, eu fiz o código do zero, tem um código do zero. Vamos pegar esse exemplo do aqui, que é basicamente tocando o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si em si mesmo. Você vê que a decomposição, eu inicio de vetores aleatórios, W e H,
faça a minha utilização, vai ter um erro, e você vê que... é WH. Você vê que o meu W, ele vai meio que parecendo com um cromogramazinho. Vai parecendo com notas musicais que vão surgindo. E é isso que o Miller começa a usar no livro e aqui no exemplo. Eu não terminei o livro. Não é tão difícil ver. É tipo assim, olha, ao invés de decompor a música iniciando de forma aleatória, vamos decompor guiando no algoritmo. Então, vamos ouvir qual é a música de exemplo aqui. É um piano. Entendeu? E você pode querer extrair duas coisas desse piano. A gente já fez uma extração no passado de tempo, que é quando a coisa bate. Estação de tempo é a matriz da direita, H. Agora, se eu quiser saber qual nota toca em qual tempo, o meu NMF, ele consegue fazer isso. Mas como é que eu faço isso? A ideia é que eu vou começar, já que eu tenho o espectrograma, né? Vou mostrar aqui como ele está, né? Ao invés de iniciar o meu NMF aleatório, e não dar uma resposta muito boa, aquele momento iniciou como aleatório o W e o H, ele vai iniciar o W dele com notas musicais. Então, eu vou ter 8 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não as 12 do... Não sei que ele não faz as 12 do ciclo comando, só faz 8, mas eu tenho que fazer 8. Então. E cada nota dessa tem uma frequência base, que a gente já viu, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E quando a gente toca essa nota, a frequência base, os múltiplos dela, vezes 2, vezes 4, vezes 8, também ecoam. Então, eu começo meu H dizendo, olha, meu W dizendo, olha, eu quero tirar notas, eu quero tirar toques. Passa a decomposição. Como eu tenho 8 notas, eu procuro exatamente 8 grupos latentes. Tem que espécie de resposta. Quando cada nota ativa no tempo. Tanto que você vê que a matriz W, ela não muda muito do início para a solução final. Não tem muita mudança aqui do início para a solução final. Aqui é o W inicial, aqui é o H inicial, aqui é o produto dos dois, ruído, o H é ruído. Quando eu otimizo o meu algoritmo, aqui é o W inicial, ele só fez ressaltar um pouco mais as notas, não mudou muito. Só que o meu H começou a aparecer o quê? Olha, no tempo 2, parece que toca o pitch 7.1. Porque o pitch 7.1 é alguma frequência que a gente já viu naquela fórmula antiga de frequência, né? Então, eu consigo ver quais são as notas que tocam em cada intervalo de tempo. Eu acabei de fazer aquele problema nosso do tempo e batida, só que não é só tempo e batida, é tempo e batida junto com nota. Entendeu? E agora eu sei interpretar um pouco assim, quais notas estão tocando. Em cada localzinho do meu tempo aqui. Decompondo o WH sempre em 8, eu quero 8 notas. Entendeu? Aí você vai ter a relação de nota por tempo. E onde é que vem a redundância? Porque imagine que numa música, algumas notas se repitam ao longo do meu tempo. Você pode usar mais informação, também, se você já tiver alguma noção de tempo, você já fez uma estação de tempo de batida antes, né? A aula passada, que é sem labra, né? Eu posso também iniciar, mas aí você vê que eu basicamente já fiz a decomposição da música, né? Eu deixei claro que são notas por tempo, já começa em algo perto da música, né? Eu já começo a informação, quando eu otimizo, fico até mais perto de uma solução inicial. O que esse artigo faz? Eu achei bem interessante. Ele tenta separar bumbo, caixa e chimbal. Então, ele faz basicamente 3 recomposições. Uma para bumbo, uma para caixa, uma para chimbal. Ele tem uma matriz W com as frequências do bumbo, uma com a frequência da caixa, uma do chimbal, e vê qual é o instante de tempo que cada um deles ativam. Eles podem inicializar H já com o bit tracking, e basicamente só faz otimizar o finzinho do problema, separando bumbo, caixa e chimbal.
O Miller também tem um problema no livro, que é guiar a mão esquerda e mão direita do piano. Você pode imaginar iniciar isso aqui, com quais são os toques que tem na mão esquerda, quais são os toques na mão direita. É mais para o fim. Aqui eu viajei um pouco na implementação, né? Aqui eu tenho um left e right hand aqui, mais para o fim do ou desse um grupo do outro. Mas você vê que, basicamente, o nosso NMF serve para fazer essa decomposição. Aqui ele tem a noção de ter tocado em uma mão, em outra. Acho que essa aqui também. Ele inicializa. Você vê que é diferente de cada um deles, né? Alguns são mais constantes, outros mais diferentes. E você meio que tem a sua respostinha da decomposição. Eu realmente não tive tempo de entrar tanto nos exemplos, não. Mas eu quis focar mais no que é. Aqui tem o right e o left, né? Tem o right e o left. Aqui você meio que vê assim, um pouco a ideia de NMF como um ponto de partida para fazer essa nossa decomposição das músicas, entendeu? E é isso que eu tenho para hoje. Aqui eu tenho um exemplo que eu já passei. Só que eu queria gastar um tempinho rápido, já que talvez não tenha tempo de aula no fim do curso, né? Para falar como é que isso é feito hoje em dia. Hoje em dia, você pode basicamente usar qualquer método de decomposição, já para dúvida, qualquer método de decomposição, para fazer o seu problema de separação, né? NMF é bom porque é simples de interpretar. 0 é sem sinal, com maior número, mais sinal. Eu tenho 8 notas, 8 espaço-tempo, eu tenho 12 tons, 12 espaço-tempo. Você pode escolher como você quiser isso aqui. Eu sei o que é uma caixa. Inicializa a frequência da caixa, ou as frequências base da caixa, e trabalhe a partir daí, né, para fazer a sua composição. Ou faça sem nada mesmo, como foi feito lá no notebook do Music Information Retrieval, interprete o que está acontecendo por trás. Você poderia usar SVD, PCA, ICA, que é Independent Component Analysis. O que se faz hoje em dia é que, assim, me passou muito para o mundo das redes neurais. E no mundo das redes neurais, a gente faz a composição, geralmente, o que é chamado desses encoders, né? Então, se você for usar isso na prática, no vídeo de vocês, você não precisa fazer necessariamente NMF, não. Existem duas bibliotecas, que é a Splitter, do Deezer, e a Demux, do Facebook, que basicamente vai pegar o meu sinal musical, vai criar uma rede neural, onde essa minha rede neural vai ser uma arquitetura encoder-decoder. Quem já sabe disso, sabe o que é. Quem não sabe, imagina que é melhor do que o meu NMF. É uma decomposição neural, por assim dizer. E são modelos pré-treinados que funcionam muito bem, pelo menos, para música rock pop, vamos dizer assim. Tipo... Só que eu esqueci de separar um exemplo. Mas tem um collab aqui que a gente poderia ver depois, mas, bom, vocês podem meio que brincar com isso e ver se na parte. Tanto o splitter do Deezer e o Demux do Facebook são arquiteturas já de várias partes. Então, muita matéria, gente, é o clássico. E tá virando deep learning, é igual a processamento de imagens. Assim, tá todo mundo migrando esse modelo de deep learning, daqui a pouco sem tempo de ver. Mas é isso que eu tenho para hoje. Dúvidas sobre a NMF? Ou sobre a decomposição? Ou sobre os guias? A ideia de guiar, vocês entenderam? Eu posso guiar uma NMF para diferentes problemas. Sim. Ficou claro. Ficou claro. Eu fico na dúvida, vocês entenderam ou não, né? Eu não pensei como vai ser o lado dessa parte ainda. Eu estou atrasado nos lados. Mas eu penso num lado que cobre o que a gente viu na matéria. Você pode imaginar essa decomposição, tipo, eu acho que foi o bruto desse problema, né? Tipo assim, como é que eu tenho que separar, às vezes, o ruído da query no meu Shazam, né? Tipo, um componente pode ser ruído ou pode ser query, né? Faz NMF com 2 componentes. Um deve ser o ruído, outro deve ser uma query melhor para a gente rodar. Para ir para o Shazam, então, um resultado um pouquinho melhor. O splitter e o Demux focam em instrumentos mesmo. É bateria, guitarra, etc, etc. Você poderia fazer isso com o NMF? Poderia, mas é mais complicado. Tem que ter um
para bateria, um para guitarra. Quais são as frequências da guitarra? Quais são as frequências da bateria? Guie por isso e chegue na resposta. Seria uma forma de fazer a nossa estação, embora o livro acaba não fazendo. Então é isso, gente, que eu tenho for today. Se não tiver mais dúvidas, fecharei a chamada. E próxima aula são labs para a gente passar pelo labs. E o nosso último capítulo do Miller fica para a próxima investimento. Tranquilo? Beleza. Beleza. Valeu, Flávio. Boa noite.